Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai seu vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat. Então vamos meditar, né? É muito importante meditar e entender o que o Senhor está nos ensinando, né? O Senhor nos deu uma luz muito grande no dia de ontem, né? Sobre o trabalho de Jesus nas almas para forjar, formar, dispor elas, né? A aceitar a vontade dele naquilo que deseja, como que trabalha nas almas, né? Então, é uma luz muito grande que é importante compartilhar para que todos nós entendamos o valor da cruz e o valor
né, das disposições divinas, o amor com que Deus trabalha em cada um de nós, conhecendo a nossa pequenez, como nós somos, né, e como Ele vai fazendo para nos conquistar. Porque Jesus fala no livro do céu que nós somos os veadores aqui na terra, nós somos os veadores conquistados. Então Ele está sempre nos conquistando, né? Sempre está pedindo isso, né? A nossa disposição, mas Ele quer uma disposição consciente, né? Ele quer uma disposição consciente de cada um de nós. Então, né, toda a nossa vida aqui é um laboratório divino que Deus usa para nos ensinar. E foi assim com a vida da Aline, com a partilha que ela trouxe para nós. Tudo que ela está vivendo, né, não é diferente também do que Jesus pedirá de cada um de nós. E Ele usa de uma pessoa, deposita nela, né, entendimento, as luzes, para comunicar aos demais, para nos ensinar através do exemplo do outro, da vida do outro, da circunstância na vida do outro, como que o divino trabalha. Então foi uma luz muito grande, né, que foi meditada, compreendida pela Aline, né, que Jesus, ela e Jesus, na intimidade dela com Jesus, e ela trouxe para nós também, para que nós possamos compreender. Então, primeiro, né, ela contou para nós, né, que ela tinha acordado já sentindo muitas dores. Ela disse que acordou de manhã travada, né? Eu creio que é em relação à coluna, né? Aos movimentos, a dificuldade para se levantar, para andar, estava com dor, né? Aí ela fala, né, que foi assustador acordar assim, né? E perceber a indisposição física, a dor física, mas ao mesmo tempo foi bom. Porque através da dor levou ela a meditar, e nessas meditações trazer essas luzes. Então, com essa dor, uma das coisas que ela percebeu, né, é que ela sentiu uma dor que ela vê que também os dela passa, né, como a mãe dela também sofre todo dia, né. E aí ela vai percebendo que o que Jesus está fazendo, ela foi falando com nós, eu estou percebendo o que Jesus está fazendo. É que Ele está me permitindo problemas difíceis, situações difíceis, me traumatizando com problemas difíceis, eu vou falar sobre isso, esse traumatizando, está me traumatizando com problemas difíceis que não tem como resolver, para me ajudar a aceitar os sofrimentos físicos, aqueles que eu posso, né, lidar, por mais difícil que seja, mas ainda está em mim, né, está mais fixo em mim, uma realidade que ainda está, de certa forma, no meu controle, né, pois estou mais aberta a aceitar e tolerar esses que ficam no meu controle. E aí ela fala, eu estou muito agradecida a Deus por estar fazendo isso. E que nem sei o que dizer, de tanto que estou entendendo o seu amor, tá vendo? Amor, sempre amor. Por me ajudar a aceitar e amar a dor. Aquilo que mais agrada a Deus. Ele está criando disposições em mim, né, para me ajudar. Isso é muito importante, porque a cruz, quanto mais a cruz, ela em si já é valiosa. É o tema que nós estamos estudando no dia de hoje também na comunidade, no grupo. A cruz em si mesma já é valiosa, a resignação à cruz, mas a resignação, a vontade, né, a cruz, quando ela está na vontade, né, quando tem a vontade da pessoa envolvida ali, né, quando tem a vontade divina envolvida ali naquela cruz, onde a pessoa tem um entendimento maior do valor daquela cruz, do para quê daquela cruz, onde ela concorda com Deus, entende o para quê, vê o propósito, é muito maior essa oferta para Deus. Porque Ele fala que quanto mais conhecimento, maior tem o ato. Então Deus quer que nós tenhamos consciência. Isso para Ele é muito importante, porque Ele não trabalha com a criatura, nós somos veadores conquistados, mas Ele não trabalha com a criatura se ela não tem uma vontade, se ela não tem uma disposição, se ela não corresponde, se ela não aceita de verdade, se ela não compreende. Ele nunca vai fazer uma violência, nunca vai fazer uma coisa em que a pessoa está ali, mas ela mesma nem quer estar ali, né? Então, ele não quer isso, ele quer um amor mútuo, né? Ele quer uma consciência, um relacionamento, né? De uma troca verdadeira, em que ambos estão de acordo, né? Então, ele quer esse acordo da criatura, quer que ela esteja inteira ali. E como nós não temos em nós mesmos disposição,
nem para sofrer nada, né? Nós seres humanos somos muito fechados e não entendemos o bem das coisas sem a luz do Espírito Santo. Então ele trabalha em nós para forjar essa disposição, para nos ensinar, para nos mover até essa disposição. É a conquista que ele faz a cada dia. Ele faz isso com todas as almas, mas muitos não entendem ele e mandam a cruz embora. Quando vem o sofrimento, nem medita sobre. Já não quer o sofrimento, mas não pensa a respeito do quanto é o livramento de coisa pior que a pessoa poderia sofrer, e ela viver aquele sofrimento ali é um bem tão grande para ela, sem contar que enquanto a pessoa está sofrendo, Deus está trabalhando na alma dela, fazendo, porque o que Deus mais quer, porque Ele é Pai e nos quer semelhantes a Ele, o que Ele mais quer é nos tornar semelhantes a Ele, mudar o nosso caráter, mudar, né, nos purificar. E justamente por Ele querer nos purificar, nos embelezar e colocar em nós a própria beleza dele, os sofrimentos são para isso. E nesse mundo todos estão dentro desse jogo de amor. Todos precisam passar pela cruz para se parecer com Jesus. Ele fala isso: quem quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então todos precisam passar por isso. Mas como Deus sabe que Ele não quer, para Ele não tem sentido forçar uma criatura uma coisa que ela não tem disposição, para Ele não tem sentido isso. Então Ele espera, Ele usa de vários meios para ir nos mostrando isso, para ir nos convencendo disso. Mas é sempre amor, sempre é um bem, sempre. Então, Deus se comunica através das circunstâncias, né? Então, nessa circunstância, que a Aline acordou com essa dor, Deus estava se comunicando com ela. E ela entendeu isso, ela meditou sobre isso, Jesus iluminou ela. Deus fala com todos nós através das circunstâncias e usa delas para falar conosco, para chamar nossa atenção para uma coisa que Ele quer nos dizer, para uma coisa que Ele quer fazer. Entendeu? Então, todos nós, Ele fala com as almas. Ele está jogando com as almas, Ele está chamando as almas. Ele está querendo dispor as almas, Ele sempre quer amar as almas, sempre quer fazer um bem para elas. Mas nós precisamos estar abertos para essas disposições divinas, querer ouvir, querer entender. E como isso acontece? Com o conhecimento, mas esse conhecimento vem pela meditação, vem pela busca. O ser humano tem que buscar um sentido nas coisas. Deus quer que Ele próprio, porque Ele nos deu a liberdade, com a própria vontade, queira isso. Nunca Ele vai te fazer algo que vai contra isso, que vai te forçar uma coisa que você não queira, porque Deus não é assim. Deus é Pai, Deus é amor, Deus não é um ditador, não é isso, nunca foi isso, nunca. Ele quer a liberdade da criatura, porque senão seria um amor falso. Ele quer o amor verdadeiro. Então, como Ele nos conhece e sabe como nós somos pequenos, Ele usa meios para nos atrair, justamente para nos atrair a essa comunicação, a esse entendimento. Então, a vida na Terra, né, a vida de todos os seres humanos aqui, a nossa vida aqui na Terra, é uma questão de boa vontade. A gente não fala, sem boa vontade você não faz nada, sem uma boa vontade você não levanta da cama, né? Sem uma boa vontade você não levanta da cama. Você pode virar e falar assim, eu tô com sono, eu tô com muito sono, mas aí você, na hora você sabe que tem que trabalhar. Você levanta e fala, tô com muito sono, mas aí você fala, mas se eu não for, eu perco meu emprego. Então, o que é pior? Levantar cansado ou é perder o emprego? Então, você vai e levanta, não é? Isso é uma meditação. Isso é uma voz interior lá, já no seu coração. Já é o Senhor te mostrando, é difícil, é cansativo, mas é melhor sim. Tem gente que não tem motivo para levantar e trabalhar, não tem trabalho. E essa pessoa está sofrendo porque não pode levantar e trabalhar. E não... Então, você tem motivos para levantar? Ótimo. Por mais difícil que seja levantar, você esteja cansado. Pior seria se você não tivesse o trabalho. Essas coisas que nós dizemos, parece que a gente diz para nós mesmos, mas são coisas importantes, porque é assim que Deus trabalha também conosco, nos mostrando o que é melhor. Quando Ele nos permite um desgosto em alguma coisa,
um desgosto que uma pessoa passa, uma situação, e sempre fala, poderia ser pior, poderia ser muito pior. Então você aceita o menos bom, né, para não passar pelo pior, entendeu? Então são coisas assim, a pessoa às vezes tem um livramento, né, a pessoa fica é, cadeirante, né, em um acidente, mas de repente ela medita, o Espírito Santo fala com ela, mas você poderia agora nem estar aí, pelo menos você está aí. Quanta coisa você podia estar fazendo também de errado quando estava andando. Então, pelo menos agora, né? Pelo menos agora você não vai estar. Você poderia estar numa situação muito pior. Você foi salvo, foi de uma situação muito pior. Então a pessoa começa a ser grata, né? Quando ela vê que, na verdade, não foi colocado um obstáculo para ela, foi colocado um livramento. Na verdade, foi um amor de Deus muito grande por ela, né? Então, mas isso acontece com meditação, com reflexão, entendeu? Então, aqui a vida na Terra depende dessa boa vontade da criatura. É assim que Deus trabalha na vida de cada ser humano, né? Ele quer a boa vontade da criatura. Então, ele te mostra uma coisa, muitas das vezes ele te mostra uma coisa, depois ele te pede uma outra coisa, né? Ele fez isso aí com a Luísa. O que ele fez com a Luísa? Ele levou a Luísa para o céu e ela sentiu tudo, sensivelmente. Ela viu a Deus. Ela sentiu tudo, essa felicidade, a alegria de estar no céu, o estado de estar no céu, né? A alegria plena de estar no céu. Viu tudo, mas foi uma situação, uma realidade que ela não podia tocar ainda, porque não era vontade de Deus que ela morresse. Então ela viu tudo aquilo ali, sentiu aquela atração, aquela felicidade de estar só com Deus o tempo todo, em se sentir sem nenhuma privação, inseparável dele. Aí depois ele foi, e quando trouxe ela para a terra de novo, meu Deus, aquilo para ela foi um trauma terrível, porque aí ela sentiu toda a prisão do corpo de novo, aquele cansaço da terra, o peso que é a terra, a escuridão, os véus que cobrem a terra, né, que faz com que a gente não veja a dimensão espiritual. Então, ela voltou de novo para a realidade terrena, né, para a realidade da vida dela. E sofreu muito, né, porque ela tinha certeza que ia ficar no céu. Ela tinha certeza e sentiu toda a atração para estar ali, a atração da alma dela por Jesus. E depois ele tirou isso dela. E é uma situação que ela não podia por ela mesma. Ela não tinha o controle disso, dela mesma dizer, eu vou para o céu de novo. Eu vou fazer de novo com que eu tenha uma experiência espiritual aqui. Vou forçar aqui para ver se eu tenho essa experiência de novo da minha alma. Sair do corpo, porque era o que acontecia com ela. A alma dela saía do corpo por uma graça de Deus, pela mão divina, né? Saía do corpo e ela ia ao céu, né? Mas isso é o poder de Deus, só Deus pode fazer isso, né? Ela não, é ser humano. Então era algo que estava fora do controle dela. Ela tinha que ficar ali na terra, porque isso é decisão de Deus, isso é uma ação que só Deus pode fazer. Então estava fora do controle dela aquela realidade. E ela sentiu todo o peso, toda a dor. Mas ele queria formar na Luísa, forjar a Luísa uma disposição, porque a Luísa não queria ficar separada sensivelmente de Jesus. A Luísa não queria ficar sem Jesus. Ela queria ele o tempo todo, né? Queria estar com ele o tempo todo. Mas Deus queria que ela obedecesse, que ela visse a vontade de Deus, aceitasse a vontade de Deus. Se a vontade de Deus fosse para que naquele momento ela não morresse, então ela aceitaria ficar na terra e cumprir a missão dela. E ela viu a alegria do céu, ela viu que é ótimo estar com Deus, ela viu que uma coisa que ela ama, é uma coisa que ela não pode viver sem Jesus, sem o céu, sem nada disso, que ela ama muito Jesus, que tudo que ela tem, tudo que ela quer é Ele. E ele falava, você vai poder ter isso, né? Você já viu o que eu tenho planejado para você, mas você precisa fazer a minha vontade. Então, se você não faz a minha vontade aí na terra, não aceita o sofrimento, as situações que eu te colocar, não aceita a minha vontade aí na terra,
Então, não tem céu para quem não quer minha vontade, não tem céu para quem não quer me obedecer. E ela pensava: eu não quero ficar sem Jesus, eu não quero magoar Jesus, eu não quero magoar. Então, era uma forma dele dispor ela a voluntariamente, conscientemente, a querer a vontade dele, a querer a vontade dele. Inclusive em relação à privação, porque quando ela sofria privação, ela ficava reclamando muito da dor, da saudade e tudo. Mas, por outro lado, se ela ficasse também só vendo sensivelmente como essa experiência do céu e ficasse voltando para a terra, imagina só como que ela ia ficar toda hora. Ela não ia aguentar mais, ela não ia querer passar de novo por esse trauma de tocar uma coisa que ela não pode ter naquele momento. Então era melhor a privação e esperar. Era melhor a privação sabendo que tem a recompensa final, sabendo que é a vontade de Deus e que isso vai agradar Ele, que isso vai deixar Ele feliz, já que ela viu que no céu tudo que ela queria era agradar Ele, estar com Ele. Então, que ela queira estar com Ele, mas estando na vontade dEle. Só que Ele não aperta, Deus não é violento. Ele não aperta um botão na pessoa e faz ela pensar isso automático, sem uma coisa verdadeira. Não. A disposição que a alma tem que ser verdadeira, a entrega tem que ser consciente, sabendo bem daquilo, concordando e até preferindo o jeito de Deus. Ao ponto que a alma vira para Jesus e fala assim: eu até prefiro que seja assim, não do meu jeito, porque não vai te agradar. Se eu brigar com você e te forçar a ser do meu jeito, me leva para o céu agora, não vai te agradar, porque eu só tenho planos aqui para mim. A sua vontade é me usar aqui na terra. Então, se eu pedir para morrer, eu não tô te agradando. Eu tô querendo fazer a minha escolha e não o que é melhor para o Senhor. Então, para a pessoa ter isso, ela precisa perceber que isso é realmente a melhor opção. Tem que ser verdadeira, a pessoa tem que se convencer de que aquilo é a melhor opção, de que aquilo é o melhor para a pessoa, porque e acreditar, confiar, tem que ter confiança, intimidade isso. Confiar que quando Deus está pedindo isso para ela, é o melhor possível. É o melhor possível para ela viver. É o que mais vai glorificá-lo, né? Então, às vezes a pessoa não entende. Não, Senhor, não tem sentido eu ficar aqui. Isso só quer tanto o céu, quer tanto estar comigo, me leva. Isso para mim tem mais sentido. Te glorificar no céu tem mais sentido. Mas depois ela percebe, glorificar a Deus na vontade dele, estando onde ele quer que eu esteja, da forma que eu esteja, é muito mais glória para ele, mas ela precisa ver essa glória, tocar com entendimento. Por quê? Porque a vida na divina vontade é conhecimento, mas não é só Deus conhecendo tudo, é a alma conhecendo com ele, porque ele já conhece, mas a alma entendendo e tendo a vontade, porque não tem reparação verdadeira, completa, universal, que é a vida do Filho da Divina Vontade, que repara por todos, sem a pessoa ter realmente aquele amor àquela realidade, querer o que Deus quer. E para a alma querer o que Deus quer, nós não queremos o que Deus quer tão simples assim. A gente quer o que é mais confortável. A gente pensa rápido, né, no nosso racional humano e já fala: tal coisa é melhor, fazer tal escolha é melhor. Mas não é assim, né? Mas Deus não quer simplesmente falar: é assim, assim, assado e pronto, é desse jeito que eu quero, impondo. Deus não é assim. Não, porque senão não tem realmente a liberdade da criatura. E Deus quer a liberdade da criatura em concordar com o plano dele para reparar por todos aqueles que não concordam. Porque essa é a vida na divina vontade, é uma intimidade em que o filho sabe que o pai está fazendo é melhor para ele, e ele quer o jeito do pai, ele ama o jeito do pai. Ele lá na hora larga o jeito dele de pensar e de ver as coisas e prefere as coisas do jeito do pai. Pai, do jeito do senhor é muito melhor. Eu nunca pensaria tão melhor do que o senhor, nunca teria essa capacidade de enxergar porque eu só vejo profundamente, eu vejo só temporal, só ir para o céu basta para mim, não, eu só vejo o plano completo, eu só vejo além, né? Então ele quer essa confiança da criatura, que não vê maldade no que ele está fazendo, mas ao contrário, vê um bem enorme e tem uma gratidão verdadeira, porque a gratidão que é desenvolvida através dessa consciência, a gratidão que é desenvolvida na criatura a partir do momento que ela toma consciência do que Deus está fazendo,
Quando ela for falar com isso, ela vai falar com total conhecimento como que Deus é, como que Deus trabalha. Defender isso. Defender isso. Ela será um instrumento eloquente, né? Uma voz poderosa que vai entender o livro do céu não só lendo, mas na vida. O que é essa vida com Deus? Como que Deus trabalha? E como que Deus é bom? Mas entender mesmo como que Ele é bom, como que Ele age, como que nós somos pequenos e como que Ele faz para nos conquistar, como Ele trabalha com a nossa alma, as psicologias que Ele usa, né? Os estratagemas amorosos que Ele usa. Gente, é maravilhoso. E esse Deus está trabalhando na vida de todos. Então, gente, a gente precisa entender mesmo, tá? Nas alturas também do que foi difícil para ela. Sim, ela experimentou uma grande coisa e ela voltou para a terra e viu que tudo era sem sabor, né? Sim, com certeza. Mas depois ela ia ver o que que é melhor. O que que é melhor? Fazer do jeito dele ou fazer do seu jeito? Então, como Jesus fez também com a Aline, que é o exemplo que ela trouxe para nós, entendemos que Jesus também mostrou uma situação difícil para ela, que ela não pode resolver, está fora do alcance dela, porque envolve os outros, envolve também a família, né? Envolve o esposo, envolve a liberdade da outra pessoa que você não tem, ninguém tem, porque a liberdade de cada um é de cada um. Então, você acalmar a outra pessoa e convencer a outra de que vai ficar tudo bem, você pode falar com a pessoa, mas ela também tem que dispor, ter disposição de aceitar e de se acalmar e de confiar. E quando é com o outro, você, pelo conhecimento, você fala, eu aceito, me resigna, mas quando o outro também está envolvido e não se resigna, ou se resigna, mas depois se aborrece, se desespera, aí você se sente assim, numa situação assim, o que que eu posso fazer? Eu não posso pegar a luz e enfiar na cabeça da pessoa. Eu não posso ir lá e fazer e o meu marido produzir dentro do meu marido uma calma que se ele próprio não quiser, uma confiança que se ele próprio não estiver aberto, então envolve outras pessoas, envolve situações acima, né, da própria do humano, né? Envolve tudo, ó. Envolve situações de, eu não sei explicar, né, de mercado, de empresa, porque eram problemas da empresa, né, problemas financeiros. Então envolve tudo, envolve bancos, envolve o mercado. Que hora, gente, a coisa anda, a hora fica ruim para todo mundo, porque é assim que funciona, né? Esse esquema de mercado, né? Ora, as vendas fluem, ora, parece que fecha para todo mundo. E todos os empreendedores enfrentam crises, enfrentam momentos difíceis, momentos complicados, né? Então, e tá acima do controle de todos nós. Então, é uma situação que ela ficava assim, se sentindo assim, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para ajudar? O que que eu posso fazer para ajudar aqui o meu esposo? Eu já trabalho o que eu tenho que trabalhar, eu já estou ajudando no que eu posso, mas são situações que estão fora do nosso controle, são situações e vendo o esposo chateado, vendo o esposo entristecido, e fica na situação assim, que quando é com a gente, parece que a gente fala assim, ah não, Senhor, mas eu vou voltar, eu vou correr para o livro do céu, né? Eu vou correr para o Senhor e vou ficar lá, né? Mas e quando é o outro que não está lendo, né? O que você está lendo? E quando são situações fora, que também está na liberdade de cada um, né? E quando são situações que estão além de nós, fora do nosso alcance, fora do nosso controle, né? Então, é um problemão que estava estourando. Muitos problemas financeiros, muita dificuldade com contas, com cartões, enfim, né? Da vida de familiar, de familiares, né? Da vida de pessoas que são empreendedoras e que têm conta para pagar, funcionário para pagar. É muita coisa, é muita pressão, né? Porque precisa ter boas vendas e nem sempre consegue, nem sempre, né? Então, aí ela estava vivendo essa situação, né? Beleza. Aí Jesus mostra uma coisa, né? Que a pessoa Peraí, para mim não me perder, deixa eu falar aqui.
para mim não me perder. Aí Jesus mostra para ela estava nessa situação. Essa situação que fora do controle dela, um problema muito, muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Beleza. Aí depois ele permite para ela acordar sentindo dor, acordar sentindo aquele mal-estar, né? Creio que na coluna, né? Então, por mais que seja ruim, o que é pior? Porque ela acordou com uma coisa, mas é uma coisa assim que tá ainda, tá no controle dela. Tá no controle dela, porque é uma dor física, né? Você sente, sofre, é difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil para a pessoa que está lendo, conhecendo, se acalmar do que os outros, porque não depende, de certa forma, dos outros também se acalmar, né? Da pessoa entender, da pessoa aceitar, da pessoa, assim, conter nela aquilo, sabe? Então, ela é uma situação que ainda é ruim, mas ainda é ajustável, ainda dá para tolerar, entendeu? Por mais difícil que seja. Então, ele estava mostrando para ela, né? Estava dando para ela uma escolha, né? Sobre uma coisa pior, que estava fora do controle, e uma coisa que ainda dá para lidar com isso, por mais difícil que seja também. Mas precisava, tem que ter o fiat da criatura, tem que ter o reconhecimento da pessoa, tem que ter o entendimento da pessoa ali, tem que ter a pessoa aceitar o acordo, sabe? Como se fosse um acordo. O que você prefere? Aquilo que está fora do controle, né? Que você vê também o desespero das outras pessoas e vê que não sente assim, nossa, eu me sinto impotente às vezes, né? Ou uma coisa que ainda é ruim, desconfortável, mas fica entre eu e você, mais entre eu e você. É uma coisa que ainda é mais suportável, que está no seu controle ainda. O que você prefere? Né? Então ele fez isso, ele faz isso com todos. Ele fez isso com a Luísa, tá? Então, Jesus fez isso na vida da Luísa, Jesus fez isso na vida dos padres, né? Os padres que atendiam a Luísa não ficava com gracinha, né? Querendo, meio que desconfiada da Luísa, do que ela vivia com Jesus. Ah, você não é obediente coisa nenhuma, tal. Não, e queria pedir as coisas, Jesus queria uma coisa, o padre queria outra, né? E às vezes dava aquela confusão. Então, para também forjar, para dispor o sacerdote a confiança, a aceitação, aceitar a Luísa, aceitar aquelas verdades, ele também mostrava uma coisa muito pior. Olha, se para você vir aqui fazer o sacrifício de vir aqui, sentar, ouvir ela e aceitar, né? A minha disposição. Quando eu não quiser pôr ela para sofrer, não põe ela para sofrer. E quando você vir, parecer que você só veio, mas não teve o que fazer, aceita também. O que você prefere? Isso ou você prefere que estoure uma guerra lá na Itália e na África? Ele mostra lá para convencer o confessor. Vai vir uma guerra aí. Aí você vai ver anúncio de guerra entre a África e a Itália. Mas eu vou intervir, não permitindo. Mas também depende da obediência dessa criatura aqui que eu estou usando. Depende também do estado dela de vítima, para você acreditar. Então ele mostra uma coisa fora, um problemão também, para que os padres também se convençam. Então Jesus faz isso na vida de todos os seres humanos, na vida dos santos também, para que eles pudessem aceitar. Uma vez Jesus falou assim com a Santa Faustina, que se ela não falasse da misericórdia, né, se fechasse, ele mostrou para ela um monte de almas que vão se perder por causa de não falar da misericórdia. Então, é uma forma de persuadir, né, a criatura, porque a gente não se comove se a gente meio egoísta. Nós seres humanos tendemos a pensar só em nós, no nosso, a não querer sofrer nada, a não querer fazer nenhum sacrifício, a querer primeiro buscar conforto. Nós temos essa coisa de procrastinar, né? Então aí Jesus mostra, olha, para convencer ela que aquela missão é importante, para que ela tenha amor pelo que ela está fazendo, amor pelas palavras de Jesus, e escreva essas palavras
ele precisa mostrar claramente para ela: olha, você tem a liberdade de não fazer, mas olha um monte de alma que vai ficar sem esse alimento se você não falar. Há um monte de almas que vai se desesperar da salvação para pular no inferno, porque não vai acreditar na minha misericórdia, que podem ser tocadas pela minha misericórdia através desses escritos, mas não serão porque você não quer escrever. Então, ele faz isso para que a gente tenha consideração pelas coisas, para dispor em nós, criar em nós essa disposição, porque nós não temos isso natural por causa da culpa original. Então, ele vai fazendo essas coisas para dispor em nós o amor verdadeiro, o interesse pela obra, a responsabilidade, o senso de responsabilidade que tem que criar em nós, a gratidão que precisa criar em nós, o reconhecimento que precisa criar em nós, tudo que precisa ser criado em nós. Então, ele faz isso através da persuasão, através do convencimento. Entendeu? Só que ele não está fazendo a propaganda enganosa, como pode se fazer um político. Não. Ele está dizendo a verdade. Ele está dizendo aqui, mas para te mostrar o que ele vê, ele precisa materializar às vezes isso para nós. Para dispor a nós, a luz, Deus vê tudo. Deus conhece profundamente tudo. Deus sabe o valor de cada coisa que ele faz. Mas para que a alma veja o valor daquilo, às vezes ele precisa mostrar de alguma forma para ela, materializar aquilo para o ser humano colocar atenção àquilo que está falando, considerar as palavras dele. Então, às vezes, ele mostra situações para que você considere o que ele está falando de verdade como é. Porque quando você passa, experimenta e vê que aquilo é real, a consideração, a gratidão, o entendimento que você vai ter é muito maior. Então, são formas de Deus trabalhar em nós para abrir os nossos olhos da nossa alma, fazer a gente ver o que Ele está vendo. E para fazer o que a gente vê o que está vendo, não é fácil falar com a gente. Nós somos. Não que Deus tenha dificuldade em falar conosco, é nós que temos dificuldade em dar atenção. E para chamar a nossa atenção não é fácil. Então, Ele usa meios para atrair a nossa atenção, para dispor a nossa atenção à palavra dEle. Entendeu? Então, por isso que às vezes ele nos provoca muito nas meditações aqui. Às vezes ele nos provoca nos puxões de orelha. Às vezes ele nos provoca em situações dizendo: eu estou machucado por causa disso e disso, disso, porque não me amam, não me dão atenção. Aí você fala assim, mas se ele não falar de um jeito que nos provoque ao amor, que não disponha nós a amá-lo mais, eu quero mais, eu quero mais. Vocês ainda não me amam, não estão tão dispostos. Então, quando ele fala assim, é uma forma de nos comover, uma forma de produzir em nós esse sentimento por ele. Entendeu? Porque a gente é muito assim, de preocupar, de se distrair, né? Então, para conseguir conquistar o ser humano, é todos os dias ele está nos conquistando. Então, ele nos move através das circunstâncias. É um amor tão grande, Deus. É um amor tão grande que a gente consegue dimensionar. É um cuidado tão grande que Deus faz, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui. Então, nós seres humanos, o ser humano, como eu falei, ele não tem essa disposição nele. Ele não tem essa disposição nele. Então, Deus faz isso para criar em nós essa disposição. Mover a nossa vontade, porque o ser humano ele é movido pela vontade, né? Ele não é movido pela vontade, sei lá. Às vezes ele nem estava pensando aquilo, mas está passando no supermercado e vê lá, assim, um panetone. E só de ver o panetone, a foto do panetone, aquilo ali o move a comprar. O ser humano é movido por isso, né? O ser humano é movido por isso, por um certo atrativo, por um certo interesse, né? O ser humano é assim. E Deus sabe, conhece a nossa psique. Então Deus usa isso. Porque Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos. Então Ele usa isso para abrir os nossos corações, para entrar nele, né? Para nos mover, para falar conosco, para nos conquistar. Então, o ser humano, ele em si mesmo, o ser humano não quer sofrer nada, nenhuma situação, né? Não aceita sofrer, não aceita sofrer, mas precisa, por quê? Porque se nós não passarmos pela cruz, como que vamos olhar nos olhos de Jesus? Como que vamos estar lá e ser a imagem de Jesus?
Se nós não passamos pelo sofrimento aqui, que cara que você vai ter depois? Ele não quer isso para você, entende? E sem contar que a vida na Terra aqui, o sacrifício para desenvolver o amor verdadeiro passa pelo sacrifício. Sem sacrifício, o ser humano não ama. Para desenvolver o amor em nós, uma vida de amor. Por isso que nós precisamos passar pelo sofrimento, para gerar amor. Se nós não sofremos nada, a gente não ama. Se o ser humano não passar por um sacrifício, ele não ama de verdade. Ele não ama de verdade. Ele não aprende o que é o amor se ele não se doar, se ele não se dedicar, se ele não morrer por outro, né? Por outro alguém, a não ser ele mesmo. Se não sair de si mesmo, ele nunca vai entender o amor. Se ele não fazer uma experiência de sair de si mesmo, né? De se doar, de sair, de não pensar em si mesmo. Porque se o ser humano ficar em si mesmo, ele só vai pensar em si mesmo, ele só vai querer o que é melhor para si mesmo. E Deus não nos quer desse jeito, Ele não nos criou para sermos seres individuais, porque Deus é doação. Então, como que nós teremos em nós a mesma essência de Deus se nós não passarmos por isso, por experiências que nos levem ao verdadeiro amor, à doação, ao sair de si mesmo? Então, como Ele sabe, Ele joga conosco, Ele negocia, como se Deus fizesse uma troca, uma negociação conosco. Filho, olha, poderia ser muito pior, você que sabe. Não posso te deixar sem sofrimento, porque o sofrimento vai embelezar a sua alma, o sofrimento vai fazer bem para você, o sofrimento vai te fazer parecer comigo, o sofrimento vai fazer com que morra as paixões, né? E que cresça em você, se desenvolva as virtudes, o sofrimento enxerta o divino em você e vai mostrando, tanta coisa, sofrimento vai te fazer ver a vida de um jeito totalmente diferente, vai te tirar do egoísmo e de tantas coisas que você só pensava em você mesmo. Você que prefere? Você prefere isso? Você quer a vida boa agora e depois o inferno? Tipo assim, o que você quer? Né? O que você prefere? Essa situação aqui agora ou outra? Então sempre ele faz mas ele não pode tirar, ele não quer fazer uma troca no sentido dele pegar. Ele não quer isso, a criatura própria dá. A criatura própria entender, nossa, é muito melhor, Senhor. Do jeito que o Senhor está falando é muito melhor. Do jeito que o Senhor está fazendo é muito melhor, Senhor Jesus. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E uma coisa que talvez a gente pode pensar assim, será que isso foi um pouco traumático? Vou falar, hein? Que eu pensei. Você pode ouvir falar assim, as promessas de Jesus. Jesus fala que o filho da divina vontade, que vive na divina vontade, não vai para o purgatório. Aí você fica, nossa, só promessas. Não vai, quase não vai sofrer muito na terra, assim, no sentido de sofrimentos, no sentido dos seus familiares, a sua cidade, não sofrerá tantos castigos. Nossa, que maravilha! Glória a Deus, que beleza! Então, querendo ou não, o ser humano é atraído pelas promessas. E Jesus sabe como o ser humano é. É atraído pelas promessas, né? Pelas vantagens, de certa forma. Enfim. E ele permite, né? Porque ele sabe como o ser humano é. Ele permite, ele mostra realmente as suas promessas, mas ele quer que nós amemos ele por ele mesmo, que seja verdadeiro, entendeu? Então não é que ele não nos engana, nunca Deus nos engana, Deus é sempre Pai, Ele é bom, tem essas promessas reais, mas essas promessas, como elas funcionam? Aí é que tá, entendeu? Porque se a pessoa, não tem sentido, se o purgatório é sofrimento porque é purificação, e a pessoa não passa pelo purgatório, então onde que ela vai viver a purificação? Na Terra. Então aonde que ela precisa de viver situações que a purguem, que a purifiquem? Na Terra. Então onde que tem que vir os sofrimentos? Na Terra. Então como ela não vai ter sofrimentos? Entende? Ele não precisa te mostrar, ele quer a confiança. Ele vai te mostrando, ele não precisa chegar para você e já mostrar tudo, explicar tudo como é, porque você está começando, você está sendo conquistado. Vai fazer os 31 dias, vai se consagrar, vai começar a estudar a divina vontade. Aos poucos, uma coisa que te disse ontem, depois ele pode te abrir e te dizer outra. Ele não está anulando o que ele disse, só está ampliando
o seu entendimento. E quanto mais ampliar o seu entendimento, mais consciência você vai ter do trabalho dele, mais você vai amar o jeito dele, mais você vai concordar com o jeito dele, nunca vai querer voltar para o pensamento de antes. Você nunca vai ter falta do seu pensamento de antes, ao contrário. Mas você vai estar se convencida de quanto aquilo é bom, de quanto aquilo é real. É isso que acontece conosco. Então ele não nos engana, ele não nos engana. Mas naquele momento você não tem a maturidade para entender o que ele quer dizer. Então ele espera, ele vai te formando, ele vai te forjando, porque precisa de ter a sua inteligência ali envolvida, convencida daquilo pelo conhecimento, precisa de ter a sua vontade para se dispor a fazer o que ele deseja. Então ele vai aos poucos abrindo mais e mostrando mais. Então quando ele fala, eu não permite sofrimentos também na minha família, Senhor, que bom, está purificando eles, ou seja, ele está cumprindo a promessa sim, mas não do jeito que você imaginou, terreno, temporal. Ele trabalha na eternidade, Deus trabalha na eternidade. E se os seus estão sofrendo, agradeça a Deus, porque é purificação para eles lá no céu. Então ele está trabalhando para a eternidade, ele está cumprindo as suas promessas. Ele não disse que livraria os seus, mas qual livramento maior que uma pessoa pode ter? A pior coisa que tem é a pessoa viver escrava de suas paixões, refém de suas próprias misérias, né? Viver no pecado, né? Se perder. Não tem coisa pior. Não é a vida aqui na Terra. Não é felicidade aqui na Terra que é o maior bem. Aqui não pensa aqui, não pensa pequeno. Então, se a sua família for colocada na cruz, louve a Deus. Louve a Deus. Entende? Aí que mostra que ele está cumprindo mesmo as suas promessas, porque ele está também retocando eles. Ele está pondo a mão neles também. Ele não falou que ia pôr a mão nos seus, que ia cuidar dos seus. Ele está cuidando, mas está cuidando naquilo que é melhor. Aí ele vai dizer para você, o que você prefere então? Que não tenha problema nenhum na sua família, que os seus não sofram por nada. E chegue no céu lá raquíticos? Ou você prefere que eles sofram muito aqui e chegam mais, como é que fala? Com a estatura melhor, com a minha estatura lá. O que você prefere? Aí você fala, eu prefiro isso. É igual Jesus fez com meu irmão. Eu estava chateada, né? Sofrendo por causa da cruz do meu irmão, falando, meu irmão não tem namorada, o meu irmão não trabalha igual os outros jovens, o meu irmão só fica em casa triste, isolado, né? E que cruz difícil, Jesus. Tá ruim, tá difícil, tá doendo. Meu irmão não quer nada com nada, só fica trancado. Os outros estão vivendo a vida deles, criando suas coisas, né? Tendo seus relacionamentos. E meu irmão nada, não anda, não flui. Aí Jesus vai e mostra o que poderia. Pensa, Ruth, o que você prefere? Esse sofrimento aí que ainda está dentro de casa ou o sofrimento dele sair por aí para droga e para o crime e para não sei onde? Igual muitos estão chorando por causa disso, porque os filhos mal ficam em casa e não sabem por onde anda. Então, enquanto ele está em casa, quieto, quanta coisa que eu não estou livrando ele, de quanta coisa de sofrimentos piores, de situações muito traumáticas, ele poderia ter, você prefere o quê? Aí você vai e fala, obrigada, Jesus, essa cruz é perfeita por meu irmão, essa cruz é perfeita na minha família. Obrigada, Jesus, mas isso tem que ser real. Aí muda o seu pensamento de alguém que estava vendo só problema e você começa a pensar assim, meu Deus, isso é o melhor que poderia acontecer. Entendeu? Então é a forma dele de... Porque quando você entende o valor da cruz, é muito maior isso. A gratidão, o reconhecimento, sabe? Você vê luz, você vê o propósito daquilo, é tão diferente demais, entendeu? Mas ele quer negociar com você, né? Ele quer essa aceitação sua, né? Mas ele não quer simplesmente dizendo, e não é assim. É assim que eu quero e você cala a boca aí, pronto. Não é assim que Deus é. Ele é pai, ele quer conversar, ele quer resolver, ele quer te mostrar, né? Ele quer, né? Então, aí é diferente, que aí você vê tanta luz na situação que você fala, obrigada, Senhor, obrigada por isso, amém, eu aceito. Então, é a forma, gente, de negociar com todos nós. Ele faz isso na vida de todos. Então, o que é esse trauma, né, que Jesus está falando, que às vezes nos traumatiza, como fez com a Luísa, mostrando para ela o céu e depois trazendo ela de volta para a terra, como fez na vida da Aline, né, vendo ela passar por toda essa situação financeira
da vida dela lá, da família dela, com o esposo dela, né? E tal. Então, o que que é esse trauma, né? Você passa por uma situação e não quer passar de novo. Aí ele diz, então aceita, né? Esse outro modo. É difícil também, para o humano sempre vai doer, sempre vai ser complicado, porque nós somos muito pequenos. Mas é melhor isso do que o outro. Então, mas aí você precisa aprender a lidar com essa dor aqui, então, essa dor física, essa situação que eu vou permitir nesse campo, então. Então, eu vou te permitir aqui. Aceita, então, passar por isso, para não ter que passar de novo por isso, por algo que está fora, que você viu que está fora do seu controle, que é muito pior. Então, aceita. Aí, pronto. De antes que ela dizia assim, não, Senhor, dor física não, dor física é uma coisa que para mim, depois ela começa a pensar, não é que é melhor? E isso desenvolve uma naturalidade, porque a pessoa começa a mudar a mente dela, a mentalidade dela começa a ver que aquela situação é bem melhor, aquela situação é muito melhor. Entendeu? Então ela começa a ver um amor, ela vai desenvolvendo uma gratidão tão grande por Deus, ela vai perceber, meu Deus, como que Deus cuida de mim, né? Como que Deus é, né? Sem sofrimento nenhum eu não posso ficar, mas Ele me permite uma outra coisa que dá para aguentar, porque Ele não te dá uma cruz maior do que você pode carregar. Ele não quer me dar uma cruz maior do que eu posso carregar, Ele não quer essa situação, Ele nunca vai me permitir me jogar na situação fora do meu controle, mas Ele permitiu eu ver aquilo para eu perceber que o que eu poderia carregar, que às vezes eu acho que não posso, é o que dá, é o melhor, entendeu? Mas precisa da criatura dizer sim, porque Deus, ele age, por mais que ele vê tudo, o plano, ele vai agindo conforme você vai se abrindo, ele vai depositando mais luzes, conhecimento, conforme você vai se abrindo e se interessando também. Então, assim, ele não pega uma coisa enquanto você não estiver disposto a dar, ele não vai fazer isso, né? Ao contrário, ele espera, né? Ele tem esse zelo com a criatura, ele tem essa didática com a criatura de se aproximar aos poucos, de ir mostrando para ela o que é melhor, né? Para ela. Então, assim, é sempre amor, é sempre amor. Mas, se a criatura não vê isso, se ele simplesmente deixasse ela sofrer físico, assim, se a pessoa só sofre físico, mas sem esse entendimento, sem lá no fundo essa disposição, esse entendimento, ela não ama às vezes o sofrimento, ela não ama, porque o que faz ela amar é o conhecimento, não é que a situação vai ser deliciosa, ótimo, essa dor, não. Ela vai amar pelo conhecimento, porque ela vai ver o propósito, ela vai ver que a mão de Deus ali. Então, para desenvolver esse amor verdadeiro, para o ato ser completo, né, que Deus deseja, então ele precisa ensinar ela a amar aquela situação. E ele é reparado nisso, que apesar de a pessoa continuar amando ele, mesmo se está ruim, mas ela continua aceitando e amando aquela dor, porque ela tem uma compreensão daquele bem, do propósito daquilo, porque ela teve uma conversa com Jesus. Antes, ela teve toda uma conversa, um diálogo, os dois aceitaram. Ele aceita e ela também aceitou. Ela concorda com o que ele concorda. Então, ela nunca mudaria isso, ela nunca diria isso para ele, não, eu não quero. Tira aí meu nome aí, ó, tira aí. Eu não quero mais não, eu não quero mais não. Esquece o que nós combinamos, não. Ela, querendo ou não, por mais difícil que seja, ela vai sempre concordar, ela sempre vai querer o que ele quer. Natural, espontâneo, precisa disso. Consciente. Isso é lindo. Isso é lindo, isso é relacionamento. Em que um confia no que o outro está fazendo. Tá? E com a Luísa foi assim também, porque ela, por mais que ela ficava reclamando da privação, ela foi aceitando. Você acha que ela ia largar a mão? Não. Então, com a Luísa foi assim também. Isso, gente, aí deu um exemplo do filho, isso pra gente entender, quando, às vezes, o pai e a mãe fazem um acordo com o filho, entendeu? De uma situação que podia ser pior e fala, olha, se você fizer assim, se você aceitar isso, aí não precisa mais passar por tal coisa, entendeu? Então, os pais negociam com os filhos. Eu gostei aqui do exemplo que a menina pôs aqui, ó. É como o exemplo da injeção que a criança precisa tomar. Dói, mas é necessário, pois se não quiser tomar, vai piorar.
e pode ficar internado e tomar outras injeções com medicamentos piores e sofrer mais. Não tem opção que não seja sofrer. Ou se sofre um pouco ou muito. Tá vendo? Então, como esse exemplo aqui. É o exemplo sei lá, os pais com os filhos, né? Foi dado um exemplo dos pais com os filhos. Então, às vezes o pai mostra uma situação que poderia ser muito pior, né? E outra menos. Justamente para o filho perceber. Você prefere assim ou de outra forma? Entendeu? Você prefere assim ou de outra forma? Sei lá, o filho foi mal na escola, né? O filho foi muito mal na escola e vai ter que passar por uma recuperação. E o filho não quer. Não, eu não quero. Não, pai, não quero porque os outros colegas vão entrar de férias e eu tenho que ficar indo na escola porque eu estou de recuperação. Aí mostra para ele, mas o que você prefere? Fazer essa recuperação e perder das suas férias? Ou você prefere passar, ser reprovado, que é muito pior, e ficar mais um ano todo repetindo a série, enquanto seus amigos tudo vão pular de série, vão para a próxima série, vão avançar e você vai ficar para trás? O que você prefere? Você prefere perder um pouco agora nas suas férias e ter que se dedicar um pouco mais a recuperar tudo que você no ano não valorizou e sofrer agora para tentar entender essas matérias? Ou você prefere então deixar tudo para lá e sofrer depois ficando para trás? O que é pior para o que é? Então, aí o menino pensa, entendeu? Então, nós somos assim, tudo você pode ver que tem negociação, né? Tudo tem negociação. Então, mas a gente tem que entender uma coisa, esse controle, Deus ele não quer nos controlar como se fôssemos marionetes, brinquedinhos, entendeu? É justamente por isso que ele vai dispondo a gente, para que a gente entenda, porque ele quer a nossa vontade, o ser humano se move pela vontade, e ele quer a vontade da criatura voluntária, porque ele quer o sacrifício voluntário da criatura, tá? Então a gente tem que entender que Deus ele é justo, né? Ele é justíssimo, tá? Então, nós não somos brinquedinhos dele, tá? Ele não vai judiar de nós e pedir coisas que estão além das nossas forças. Ele vai pedir algo de nós que ele sabe que a gente pode, porque ele dá a cruz conforme aquela criatura pode conter. Ele não vai te pedir algo que está além das suas forças. Nunca, 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 nunca. Tá? A gente nunca pode ter na nossa cabeça nenhum pensamento assim de que Deus é assim, tipo um carrasco e que ele faz isso com todo mundo que segue ele. Alguém entrou na missão, pode saber que Deus vai pegar essa pessoa e vai forçar ela a isso. Não existe isso. Aqui nós estamos falando de um relacionamento real de pai com o filho, de amor verdadeiro, e do pai saber o que é melhor para o filho, e do pai estar fazendo o melhor para o filho, mas às vezes o filho não consegue ver, não tem capacidade de ver a amplitude que o pai vê. Então ele vai moldando o filho para ele aprender a ver as coisas como o pai vê, tá? Então ele fez assim, né? E nunca colocou ninguém, nunca colocou Jesus. Deus nunca deu a Jesus uma situação fora do controle de Jesus, nunca pensa isso. Então também não faz isso conosco, né? Se ele nos expor por uma necessidade de educar, como esse caso que a Aline falou, de expor ela numa situação de ver algo que está fora do controle dela, não é para intimidá-la, não é para maltratá-la, não é para jogar na cara e falar assim: olha, filho, olha como você não pode ter o controle disso, nada disso. É para educar, é para ensinar justamente o amor dele. Olha, filho, tá vendo que eu não quero isso para você mesmo? Eu também não quero. Você acha que você não quis? Eu também quero aquilo. Também não quero algo que está fora. Por isso, filha, que isso é o melhor para você, porque eu te conheço, eu sei o que é melhor, o que você pode tolerar, o que você pode suportar, né? Então é uma forma de nos ensinar o que é melhor, porque às vezes a gente não consegue ver, né? Então, e como foi para a Luísa, eu não queria maltratar a Luísa quando mostrou o céu para ela e depois falou: não, você tem que voltar para a terra. Não, entendeu? Ele estava só mostrando para ela, estava educando ela, a consciência dela, para entender o que era, o trabalho dele, o que ele queria dela, para ela entender o que era melhor, o estado próprio, para ela ter consciência do próprio estado dela, e do que, olha, por mais que seja ruim a privação, isso é suportável. Pior seria para a forma dele educar, dele ensinar, tá? Qual que é a intenção de Deus? Criar em nós as disposições da nossa carne. Criar a disposição para a pessoa aceitar a vontade de Deus, aceitar passar por um sofrimento, né? Entender o propósito das coisas, é para criar consciência em nós,
né? Que por nós mesmos a gente não consegue criar. A gente não pensa, igual eu falei, a gente é assim, ó, automático. Ah, eu quero isso. Ah, não. A gente só pensa de uma forma racional. Aí ele vem e nos expõe essa situação por um fim. Mas nem Jesus foi colocado no sofrimento onde ele não pudesse ter o controle em sua vontade de pessoa, né? Nunca foi forçado a fazer algo que era contra, né? Que fugiu do controle dele, que ele não estava disposto àquilo, né? Nunca, nunca, nunca. Ele não faz isso conosco, ele não quer isso, ao contrário, né? Deus é nosso pai e amigo, não carrasco. Ele não tem nenhum prazer em nos fazer sofrer, se isso não for para nos trazer os frutos que nos fará felizes eternamente, tá vendo? É o que eu falei, dele fazer as coisas pensando na eternidade, tá? Ter o controle é algo muito importante, né, para quem quer viver um caminho com Deus e não deixar isso respingar no próximo, tá vendo? Eu posso estar com muita dor, né, Aline falando, como Jesus estava na paixão, com lidar com Judas, né, e ele guardava só para si. Então ele não deixava essa dor dele prejudicar. E ter um controle, porque por mais que a pessoa está sofrendo uma dor, ela não vai ficar de cara feia para os outros, ela não vai tratar mal os outros, ela não vai então se vingar nas pessoas e falar assim, eu não vou mais servir meu esposo, a minha família, porque eu tô com essa dor agora, né? Não, é uma coisa assim que está no controle da pessoa, que a pessoa, por decisão, por livre e espontânea, né, vontade, né, deu aquela vontade, aceitou passar por aquilo, mas ela vai continuar amando e amando o próximo e servindo o próximo. Ela não vai deixar com que a dor dela faça com que ela não ame, que ela não sirva, que ela não seja doação, que ela não seja um bem na vida dos outros. Não, né? Assim como Jesus também, ele sofria, mas ele não deixava de amar, de curar, de estar com as pessoas, né? De fazer a vontade do Pai, nunca. Tá? Ele guardava só para si, mesmo sua fisionomia está parecendo de dor. Os apóstolos assim o viam, mas ele guardava só para ele, sem deixar que respingasse nos outros. Com a dor física, nós podemos controlar também, sem causar nenhum dano de nós aos demais, é verdade. Não deixar pesar nossa cruz nas costas do outro, até um ponto que for possível. Chega um momento que aparece o sirineu, né? Um auxílio, uma ajuda. Quando tá impossível de aguentar, Deus manda ajuda, que Deus designa por um pedaço de sua jornada, um filho na sua velhice, etc, né? Então, quando você chega num estado de sofrimento que está fora do seu controle mesmo, você precisa de banho, você fica acamado, precisa de alguém para te dar banho, você já não dá conta de ir para o médico sozinho, você não dá conta mesmo, e precisa de ajuda. Então, Deus, como aconteceu com Jesus, ele manda o sirineu para te ajudar. Ele manda alguém que não vai te desamparar, que vai estar com você para te amparar, para cuidar de você e para te ajudar a passar por aquilo. Entendeu? Então, gente, é muito importante essas luzes, né? Porque Deus está criando em nós essas coisas, como ele fez na Luísa. Então, tudo para ter disposição, para viver aquilo que Deus precisa, né? Entendeu? Por que que a Luísa aceitou sofrer, ficar na cama, sofrer tudo e escrever o livro do céu e ficar privada? Por causa de tudo isso que Deus desenvolveu nela. Entendeu? Ela enfrentou todas as opiniões contrárias, os preconceitos e tudo, né? Então, ela é um molde para a gente aprender a aceitar também, para aceitarmos sofrer também o nosso martírio, o que Deus pediu de nós também. Então, Deus é muito bom, gente. Ele prepara a criatura para tudo, né? Ele prepara a pessoa. É muito bonito isso. Ele não quer você inconsciente, tá? Ele quer você desperto, atento, aberto, porque é um relacionamento real, sabe? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.